Ora, vamos lá então fazer aqui um test ride aqui à Moto Morini X-Cape 649. Já tiveram a oportunidade de ver aí a moto pelo lado de fora. Pessoal, a Moto Morini basicamente é uma marca bastante antiga de motas, foi fundada em 1937 e foi uma marca que sempre teve no seu ADN o sentimento de velocidade. Aliás, ela é uma marca que chegou a ter a monocilíndrica mais rápida do mundo, a 250 Bialbero, mas contudo, como aconteceu com muitas outras marcas, se nos recordarmos, nos anos 80, por exemplo, a Cagiva chegou a comprar a Ducati, não é? A Cagiva chegou a comprar a Ducati, e hoje em dia a Ducati está onde está e a Cagiva está onde está, e isto das marcas de motas acaba por sofrer aqui bastantes reviravoltas, não é? É como tudo, e a Moto Morini também não foi diferente a isso, e em 2018 a marca foi comprada por um grupo chinês que revitalizou aqui esta marca bastante antiga, a Moto Morini, e este modelo X-Cape 649 é o modelo de aventura que a marca tem para oferecer neste momento. Estamos a falar de uma moto com 213 kg a seco, 60 cavalos, não é? Mas que oferece aqui um pacote de eletrónica muito interessante para o preço que a moto custa. Esta moto custa entre os 7.500 e 7.800 euros, e para aquilo que ela oferece, este é o segundo dia que eu ando com a moto, já fiz mais de 300 km com ela, e entretanto, olhem, está a começar a chover, mas pronto. A moto custa entre 7.500 a 7.800 euros, o que na minha opinião, tendo em conta... Epá, está a começar a chover muito. Que caraças. Já ficou o test drive. O test ride. Epá. Olhem. Devia ter feito o test ride ontem. Preferi optar por andar primeiro com ela, para poder agora focar-me nos pontos mais essenciais que devia falar. Mas eu ainda vou andar com ela mais 2 dias, vou andar com ela 4 dias ao todo, e portanto vou dar aqui por cancelado rapidamente, ou não? Parece que não, parece que ali que já está melhor. Esperem aí um bocadinho, só para eu limpar aqui o visor também da câmara, para chegar aqui um bocadinho mais abaixo, que também estou aqui em paralelo a descer, aqui com o piso já molhado, só para ter aqui um bocadinho de cuidado. Mas eu vou continuar, não importa. Só limpar aqui um bocadinho a câmara. Ok. Então a Moto Morini oferece aqui esta moto de aventura por um preço bastante interessante, uma vez que traz aqui já conectividades Bluetooth, estes comandos aqui de lado todos retroiluminados, ou seja, à noite conseguimos olhar para estes comandos todos e ver o que é que estamos a fazer, algo que só é mais comum em motas de gamas muito mais elevadas. E é uma moto com 60 cavalos, pelo que eu já tive a oportunidade de andar. É uma moto extremamente interessante, tem bastante força. Já fiz um bocado de off-road com ela também ontem, incluindo lama e tudo, e portanto eu situaria esta moto, só para terem uma ideia qual é a minha opinião de onde em que gama é que esta moto se situa. Esta moto, em termos de condução, faz-me lembrar muito uma Tracer 7. Eu já fiz 2 test rides a Tracer 7, portanto tenho bem presente como é que é a sensação de conduzir essa moto, e portanto a nível de condução é uma moto muito parecida com uma Tracer 7 a conduzir. Mas por outro lado é uma moto que tem capacidades off-road bastante melhores do que a Tracer 7, e portanto eu situaria esta moto de forma completamente tranquila entre uma Tracer 7 e uma Ténéré, ok? É a minha opinião, até porque esta moto vem equipada com os pneus Scorpion Rally, com jantes 19 à frente e 18 atrás, e portanto é uma moto que apela aqui um bocadinho
à capacidade off-road dela. A nível de capacidade de força, notamos que é uma moto que até tem bastante força para a cilindrada e a potência que tem, ó. Pá, como podem ver, ela desenvolve bastante bem, ok? Desenvolve bastante bem. Esta bolha frontal surpreendeu-me também pela positiva, porque não apanhámos vento nenhum na cara. Aliás, eu estou com a viseira levantada a fazer este vídeo, como sabem eu falo diretamente para a câmara e não apanho vento nenhum na cara, apanho nos ombros e na parte superior do capacete, mas na cara, propriamente dito, não apanho vento nenhum, o que, olhando para o vidro, parece ser bastante estreito, mas é bastante eficiente. Outra coisa que me surpreendeu muito pela positiva, desde o momento em que comecei a andar com a moto, tem a ver com o banco aqui do condutor. Pá, é um dos bancos mais confortáveis que eu conduzi até hoje, tendo em conta a gama em que esta moto se insere. É um banco extremamente confortável e nota-se que com os quilómetros que eu já fiz nesta moto, que é uma moto que se consegue fazer assim de seguida bastantes quilómetros sem ter assim um cansaço demasiado excessivo, principalmente na parte traseira, não é? Que é a parte normalmente que sofre mais, mas esta moto, nesse sentido, eles aprimoraram aqui o banco, colocaram aqui um banco bastante abrangente e bastante fofo, que deixa aqui um conforto bastante interessante. De resto, a posição é bastante neutra, na minha opinião a moto tem uma posição bastante neutra. O guiador não é muito largo, é mais para o estreito, o que quer dizer que vamos aqui com os braços bastante direitos, alinhados com o ombro, e que não cansa muito com o andamento, não é? À medida que vamos fazendo quilómetros, é uma moto que não cansa muito. A moto é extremamente leve, pelo menos para mim, não é? Já sabem que têm que dar o desconto, que eu estou habituado a motas de 350 kg. Para mim a moto é extremamente leve e muito ágil. E a sonoridade do escape da moto também é algo que é bastante interessante. Portanto, esta moto, mesmo tendo sido comprada por um grupo chinês em 2018, ela continua a ser fabricada em Itália, pelo menos pelas informações que eu estive a ler. Ela continua a ser fabricada em Itália e é uma moto que, sempre que eu olho para ela, faz-me lembrar muito a Ducati Multistrada. Portanto, em termos de linhas, apela muito à Itália, e portanto é bom também o facto da marca ter sido comprada, mas terem mantido alguma da gênese daquilo que é a Moto Morini. De resto, a moto tem uma caixa de 6 velocidades manual, ela tem quick shift, não sei se é de origem ou se é como extra, mas tem quick shift. É uma das caixas de velocidade mais suaves também que eu conduzi até agora. É uma caixa muito suave, muito boa. E de resto, como podem ver, tive que recuperar aqui o meu quad lock dos tempos da Africa Twin para poder andar aqui com o telemóvel. Tenho aqui duas fichas USB colocadas no mesmo sítio, estão a ver? Ela tem aqui uma rodinha, mas tem dois locais no mesmo sítio para colocar duas fichas USB. A iluminação da moto também é bastante boa. Eu saí um dia à noite também para poder perceber como é que é a iluminação. É bastante aceitável, é acima da média, tendo em conta outras motas que eu conduzi até agora. Pá, e no geral, pelo que eu tenho estado a testar até agora, pá, é uma moto muito, muito interessante, que qualquer pessoa, como é lógico, esteja interessada em comprar uma moto desta gama, que deve olhar muito, muito por causa também do preço que ela custa, não é?
Como sabem, eu sou uma pessoa, e não tenho problemas nenhuns em assumir isso, eu sou uma pessoa extremamente cética no que diz respeito a motas chinesas ou que foram compradas por grupos chineses. Sou bastante cético, mas admito que esta moto está bastante bem construída e é uma moto bastante divertida de se conduzir, mesmo em off-road. E sendo que eu tenho uma experiência de zero off-road, não é? Mesmo assim consegui andar até pela lama com a moto, que a lama é das coisas mais complicadas de se domar, não é? Uma moto. Eu consegui de forma relativamente fácil de me aventurar num fora de estrada com esta moto e não me senti em perigo. Ela tem aqui uns pneus, penso que até são iguais aos da Ténéré, os Scorpion Rally, que até fizeram o seu trabalho relativamente bem, e eu gostei bastante de ter tido a possibilidade de ter uma moto que possa andar assim na estrada, posso fazer assim uns passeios e umas viagens e ao mesmo tempo poder explorar outros sítios por outro tipo de caminhos. Este ecrã aqui à frente é um TFT de 7 polegadas, até é bastante completo, diria eu. Tem as informações essenciais, trip 1, trip 2, tem o odómetro com os quilómetros totais da moto. Esta moto tem 7.500 km, tem o nível de combustível, tem a temperatura da água, tem o conta-rotações, mudança engrenada e os quilómetros por hora. Tem aqui uma falha que eu já estive aqui a procurar e não encontro de forma nenhuma, portanto eu presumo que não tenha, que é o consumo, os litros ao 100, não é? Nem que fosse só numa das trips, pelo menos, só para se ter uma ideia qual é o consumo que a moto faz. Não tem essa indicação, mas contudo é um ecrã bastante interessante, que muda de cor para mais escuro quando entramos, por exemplo, numa garagem. Quando entra na garagem de casa, mesmo de dia, ele muda para uma tonalidade mais escura. E tem 2 modos de condução a moto. Ela tem o Ride, que é este que eu estou a conduzir agora, e depois tem aqui um modo que é Off-Road. Se vocês olharem aqui para este painel, eu vou mudar isto para Off-Road, só para vocês verem como é que funciona. Estão a ver? Ela muda aqui para uma espécie de um pneu de off-road. O conta-rotações fica como se fosse um pneu de off-road, e a moto deve fazer aqui, não sei se faz algum tipo de ajustes a nível do acelerador. Ela não tem suspensões eletrónicas, mas tem umas suspensões Marzocchi totalmente ajustáveis, que são bastante boas, tanto em estrada como no off-road bastante ligeiro que eu fiz. Notei que as suspensões são bastante boas. Deixem-me só mudar aqui novamente de off-road para ora 7. Que eu buzinei sem querer. Ora, off-road 7, muda ride, boa. Pronto. É muito intuitivo mexer nisto. São estes botões aqui. Eu, sem me terem dado explicações nenhumas, eu consegui muito facilmente identificar como é que funcionam aqui os comandos da moto toda. A moto tem conectividade Bluetooth também. Já disse que tem as suspensões Marzocchi totalmente ajustáveis. Pá, é uma moto muito interessante, mesmo a nível de tecnologia. Sabem que eu sou um adepto de TFTs a cores e tal, gosto, acho piada. Prefiro isto do que ter a preto e branco, não acho muito a piada, assim, em motas destas que dão assim mais para a estrada e tudo, assim, motas mais completas como esta. Pá, e no geral acho a moto também, em termos estéticos, bastante bonita. Eles conseguiram fazer aqui uma moto que, em termos estéticos, é bastante interessante, pelo menos aos meus olhos. Sei que é uma coisa subjetiva, mas sempre que olho para esta moto faz-me lembrar a Ducati Multistrada. Sei também que a Moto Morini vai lançar, não sei se é em breve ou não, mas li que vai lançar este modelo, mas 1200, com cilindrada de 1200 cm3, o que deve ser aqui já
uma moto ainda muito mais interessante mesmo para viagens mais longas. Pá, mas do que eu andei com esta moto, eu fui até Viana com ela e fiz ali aquela estrada entre Viana e Ponte Lima. Uma coisa que eu achei bastante interessante e que é comum a quem tem, por exemplo, Tenerés e outro tipo de motas com estas cilindradas assim mais médias, é que uma pessoa acaba até por aproveitar mais as viagens do que propriamente andar com aquelas motas que apelam muito a andar-se a velocidades mais elevadas, que uma pessoa acaba até por não conseguir apreciar de forma correta todas as paisagens por onde passa e tudo. Em termos de top speed, eu consegui ir até a Alemanha com a moto, até uma autobahn que não tem limite de velocidade. E vou-vos pôr depois aí as imagens. O top speed da moto aqui no LCD é de 180 km por hora, embora eu tenha reparado aqui uma discrepância exageradamente grande entre o que diz aqui esta velocidade e o que diz aqui o telemóvel, o GPS, neste caso era o Google Maps, a velocidade real de GPS, havia uma discrepância muito grande. 180 km por hora de top speed dados aqui, mas que de velocidade real que me dava de GPS era de 155 mais ou menos. E outra coisa que reparei também foi que a 120 km por hora a velocidade real era tipo de 112. Achei a discrepância muito grande da velocidade que indica aqui neste LCD, neste FT, para a velocidade real de GPS. Contudo, vocês podem estar descansados que com esta moto, embora não tenha cruise control, que faz falta, na minha opinião, que eu sou uma pessoa que uso muito cruise control, mas vocês conseguem andar entre os 120 e os 130 km por hora nesta moto em autoestrada sem problema nenhum. Portanto, conforme eu disse, não se apanha vento na cara, que a proteção é bastante interessante. Deve haver outras soluções a nível de bolha frontal que seja mais abrangente, mas contudo esta bolha frontal original já é bastante boa para quem dá aqueles passeios normais. Não tem problema absolutamente nenhum. É muito melhor do que outras motas que eu já testei até, desta cilindrada, que vem com aqueles vidros, com aquelas bolhas frontais que são quase metade desta. Pessoal, e de resto não tenho assim muito mais a dizer. Já falei também da caixa de velocidades. A travagem é extremamente boa, é travagem Brembo. Tive a oportunidade de fazer travagens mais fortes para vos dar o feedback também aqui, não é? Desculpem. E a sonoridade do escape é muito boa principalmente quando vamos a uma velocidade mais alta e a uma rotação mais baixa, que rodamos punho e deixamos a moto a desenvolver. A moto, embora seja uma bicilíndrica, acaba por ter aqui uma sonoridade muito engraçada. Estão a ver assim este barulho? É muito fixe, o barulho da moto é muito engraçado, sim senhor, muito porreiro. E estou aqui na marginal da Póvoa para a Vila do Conde, aqui a dar um passeio. E esta moto, aquilo que eu vejo principalmente nesta moto que me chama muita atenção, tem a ver com o preço, principalmente. Que eu acho um bocado, eu vou dizer esquisito, mas não tomem isto como um tom depreciativo. Eu acho muito esquisito o que a moto oferece. Eu acho esquisito, não consigo entender muito bem
quando comparo com as outras motas, pá, eu não consigo entender como é que esta moto custa 7.500 euros, pá, sinceramente não consigo entender. O depósito de combustível, 18 litros, também um depósito bastante generoso, tendo em conta que isto é uma moto de 649 cm3, eu aposto que ela faz ali nos 4 litros, 4 e pouco, a conduzir descontraído, portanto ela faz 300 e muitos, 400 km à vontade, com um depósito. Pá, não consigo entender como é que é possível a moto estar no mercado por este preço, tendo em conta toda a experiência que eu tenho tido com ela até agora, mas pronto, é o que é. Ó, estão a ver aqui uma travagem mais forte um bocado, ela trava bastante bem a moto. Afunila a frente, como é lógico, mas a travagem é muito eficaz. Ó pessoal, e de resto não tenho assim muito mais a dizer. É uma moto, ainda bem que aluguei esta moto, porque eu já vos disse e vou voltar a dizer, eu sou muito cético em relação às motas chinesas, não é? À qualidade de construção e principalmente à fiabilidade. É lógico que andar 4 dias com uma moto destas não vou ter a percepção de potenciais problemas que a moto possa dar, é lógico que não, só posso dar o feedback de 4 dias de andar com a moto. Mas contudo, se vocês me perguntarem, dando, sei lá, por exemplo, entre imaginem uma Teneré, a normal, a base, custa, imaginem 11.000 euros, ou esta por 7.500, pá, não vou estar aqui a ser enganador, não é? Não vou estar a ser enganador. Se fosse para eu pôr o meu dinheiro, as minhas fichas, para comprar, sendo que eu faço 30.000 km por ano, ou mais, 20 e tal ou 30.000 km por ano, pá, eu preferia dar mais 2.000 ou 3.000 euros e comprar uma Honda, uma Yamaha, Suzuki. Pá, é a minha opinião, posso estar completamente errado e com a mente ainda bastante fechada, pá, mas é a minha opinião, pelo menos é a minha opinião honesta, e prefiro dar-vos a minha opinião honesta do que ser hipócrita e dizer que comprava esta moto e depois ir comprar uma Honda ou uma Yamaha ou uma Suzuki, não é? Portanto, a moto é muito boa e gosto muito da moto. Destes 2 dias que estou a andar com ela ainda vou andar mais, pá, mas eu, para pôr as minhas fichas, o meu dinheiro para comprar mesmo para mim, pá, isso não. Mas isto não é válido só para motas chinesas. Se vocês me perguntarem para comprar uma Aprilia, por exemplo, é uma moto que eu também na minha cabeça não tenho em muito boa conta em termos de fiabilidade. Também existe uma Aprilia que é a Touareg, não é? 650, que é uma concorrente direta, por exemplo, da Yamaha Teneré. Sinceramente não faço ideia quanto é que a moto custa, a Aprilia Touareg, pá, mas se fosse para eu comprar com o meu dinheiro, pá, eu não comprava. Pronto, estou-vos a ser 100% honesto. Prefiro ser honesto do que estar-vos aqui a enganar. Mas isso também é válido para outras marcas, não é? A BMW é a mesma coisa. Se for para alugar, pá, espetáculo, a GS ou uma K1600, para andar uns dias. Agora, para comprar com o meu dinheiro, pá, pronto, também não é? Ainda tenho a mente um bocadinho fechada, se calhar, em relação a isso. Pá, mas quem não se importar, quem não tiver esse bloqueio mental como eu tenho em relação, neste caso em específico, das marcas chinesas, ou marcas que foram compradas por marcas chinesas, aconselho as pessoas que estejam a pensar em comprar uma mid-trail a irem testar esta moto, ou até alugarem durante 2 ou 3 ou 4 dias, que é melhor, porque a pessoa pode andar à vontade em vez de andar só 1 hora ou 2 horas com a moto, e fica com uma percepção completa do que a moto é. E quem não tiver esse bloqueio, eu acredito que vai ficar bastante bem impressionado em relação ao que esta moto oferece. A nível de assistência e de representatividade em Portugal de lojas representantes da Moto Amorini, muito sinceramente eu não tenho ideia daquilo que existe, nem tenho ideia se a assistência é boa ou é má, não posso pronunciar em relação a isso, porque muitas das vezes as marcas até são relativamente boas, mas às vezes a assistência é que não corresponde às expectativas, e isso também é que gera um bocado de queixas por parte dos utilizadores.
e portanto, mas em relação a isso eu não vos posso dizer nada, porque não tenho dados para vos poder falar sobre isso. Olha, deixem-me até mostrar-vos aqui um bocadinho. Eu já vos pusei imagens de algum off-roadzito que eu fiz. Para mim é off-road, para outros há de ser uma brincadeira, mas para mim temos que ter noção das nossas capacidades e temos que ter noção que isto é uma moto alugada, que não é uma moto minha, e portanto, olha, tem aqui um bocadinho de... Ó, deixa-me pôr aqui um bocadinho em pé, aqui passar por cima desta poça, ó. É completamente tranquilo, não é? Isto não se passa nada. E isto, às vezes, aquelas pessoas que vão dar assim uns passeiozinhos ao fim de semana e vão ali à Serra do Alvão ou vão fazer assim uns fora, querem às vezes ir àqueles sítios onde tem aquelas eólicas que se vê às vezes ao fundo nas montanhas e é preciso sair fazer uns fora de estrada, assim com os estradões assim mais acidentados um bocado. Pá, esta é uma moto super capaz de fazer algo como isso, não é? E acaba por ser a vantagem de ter estas motas de aventura, até de cilindrada média. E molhei as sapatilhas todas. Estas motas de média cilindrada acabam por ser motas muito mais levezinhas, até para manejar, ou seja, às vezes uma pessoa ficar atascado é diferente. Mesmo esta moto com 213 kg, por exemplo, em relação, imaginem uma Africa Twin, que já pesa, se não estou em erro, 240, pá, 30 ou 40 kg de peso, quando a moto está no chão virada, para levantá-la, tudo é peso, não é? Pronto, mas o meu feedback é muito positivo para já. Eu ainda vou andar com a moto mais 2 dias, conforme vos disse. Se eu entretanto achar que devo acrescentar mais alguma coisa que seja muito interessante, eu ainda farei outro vídeo em relação a esta moto para vos dar conta. E quem tiver porventura interessado, ou que já tenha estado a ponderar ou a olhar para esta moto, que tenha alguma dúvida que eu não tenha falado aqui e que possa saber, mas não me tenha lembrado de falar, comentem aí no vídeo, façam as perguntas que vocês acharem necessárias, que eu, dentro da experiência que estou a ter com esta moto, irei-vos responder com certeza. E portanto, pessoal, fica aqui o meu test ride, a minha pequena review, porque para ser uma review a sério tinha que ter feito muitos mais quilómetros que isto, mas fica aqui um misto, test ride e review à moto para vocês. Ok, pessoal? Um grande abraço e até ao próximo vídeo.